Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar. A gente te espera todo domingo, a partir das 8, aqui no Multi RS. E também afiliado, né? O Multi RS, que é afiliado da TV Cultura no Rio Grande do Sul. Eu sou a Juju Macena e sempre com convidadas muito especiais. Hoje a gente está recebendo a Duda Buchmann, Oi. A Gabi Machado e também a Vivi Braz, que é nutricionista. A Gabi é criadora de conteúdo, assim como a Duda, né? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que sempre vira pauta. Por que que o corpo feminino é tão julgado e qual é a nossa relação, né? Nós, enquanto mulheres, com os nossos próprios corpos. Por isso, gurias, eu queria saber de vocês como é essa relação. E Vivi, tu como profissional que atende justamente, né, nessa área aí tão polêmica, que a gente já teve tantas coisas, tantas dietas malucas, vira e mexe, isso ainda acontece, né? A gente perdeu um pouco as capas de revista com dieta da alface, dieta da uva, mas veio a internet para suprir tudo isso. Qual é a relação de vocês, gurias, com quem é que começa? Posso começar? Vai. Tu é maravilhosa, eu sei que a tua relação é ótima. Eu ia falar, a minha relação com o meu corpo sempre foi muito em paz, assim. Eu sempre entendi o meu corpo como, sei lá, minha casa, né? Porque é o que eu tenho nessa vida. Então, sempre foi muito boa. Minha família também sempre me ajudou muito na autoestima, sendo criança negra, sendo com cabelo cacheado, sendo com o corpo que eu quisesse. Então, sempre tive uma relação muito boa. Tive altos e baixos, ainda mais depois da pandemia, que foi o momento que eu engordei bastante. E aí, na pandemia, eu tava me amando, aí agora passa, né, com o corpo meio recuperado, é uma palavra estranha, mas com o corpo um pouco mais voltando ao que era o normal. Eu vejo as fotos, nossa, mas o que aconteceu? Por que eu não estava enxergando também? A gente estava vendo um momento muito horrível, né? Uhum. Mas eu não estava enxergando tanto. É difícil quem não ganhou. Quem não ganhou, quem não perdeu muito, assim. Então, mas assim, a minha relação sempre foi muito boa, porque eu fui lidando assim, ó, eu não poderia deixar de viver por estar achando que eu tô com 1 quilo a mais, com 1 quilo a menos, com o braço gordo, com a coxa, não sei o quê. Então, eu sempre vivi bem, assim, minha relação sempre foi ok. Assim, até, não só como amiga, mas como seguidora, eu diria que, por mais que hoje tu veja as fotos e tu, enfim, não te reconheça, no momento que tu tava acima do teu peso, né, normal, enfim, não passava um descontentamento. Eu acho que isso é muito legal e é muito inspirador também, né? Porque a gente sempre acaba falando dessa relação que a gente acaba tendo com o público que nos cerca, né? Que é uma relação de muitas vezes de inspiração, de apoio e tudo mais. E ver que eu não tava sozinha, né? A gente tava todo mundo vivendo um momento delicado, né? Como sociedade, como no pessoal. Então tava todo mundo nessa vibe, assim, tentando olhar mais para si, porque era um momento também que a gente estava muito recluso, então a gente teve mais esse momento de pensar e refletir sobre nossas ações, sobre nosso corpo, sobre tudo. Então acho que também estava todo mundo no mesmo momento, assim. Claro. E tu, Gabi? A minha relação é um pouco mais complexa, altos e baixos, acho que nunca foi uma linha assim, né, linear, mas eu nunca deixei, eu já tive, bom, só situando, passei por um processo de emagrecimento muito grande, eu perdi 40 quilos nos últimos 3 anos, eu fiz uma cirurgia bariátrica. E imagina, expondo isso na internet é complicado, né? Claro. Porque ao mesmo tempo que é um lugar de acolhimento, que as pessoas acabam se identificando e a gente se acolhe, também é um lugar que a gente sofre muito bullying, muito julgamento. Então, eu sempre fiz acompanhamento psicológico para ajudar, né, nos processos. Eu, em 2017, tive um grande aumento de peso e eu recebi todos os tipos de comentários, assim, terríveis que vocês podem imaginar. E isso acabou mexendo um pouco comigo naquela época, a ponto de eu até recusar alguns trabalhos, porque eu pensava, não, acho que não quero aparecer, prefiro qualquer foto, vídeo, eu preferia fazer de rosto só, né, e não mostrando o meu corpo. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa insegurança, eu pensava, poxa, mas eu sou uma pessoa que tem uma voz, eu posso inspirar outras pessoas, eu preciso trabalhar isso dentro de mim para conseguir passar isso para elas também. Claro. Então, eu fazia, em momentos que eu estava bem, logicamente, mas fazia fotos, falava, né? Sobre o quanto a gente tem que se aceitar e entender sim, que a obesidade é uma doença, né? Não dá para negar, mas que é uma escolha, né? Além de ser uma escolha
Desculpa, acho que não me expressei bem, mas pode ser a escolha de uma pessoa e pode não ser a escolha dela, mas ela está passando por uma doença. Então, assim, são várias coisas. E hoje eu estou bem comigo mesmo, assim, depois da cirurgia, lógico, a autoestima aumenta, eu hoje sou muito mais ativa, porém, como sempre, né, altos e baixos, assim, a gente tem. Acho que muito da família também, eu tinha pessoas muito próximas da minha família quando eu era pequena, que tem em mente aquele padrão imposto, assim, né, pela sociedade. Ah, tá gordinha, já tá acima do peso. E aquilo ali mexia muito comigo. Claro. Então, isso acaba voltando em alguns momentos da minha vida. Mas, trabalhando, fazendo... É difícil desconstruir uma coisa que a gente cresceu pensando, né? E, enfim. Mas é muito legal, eu acho também, Gabi. Eu te acompanho também, né, nas redes, acompanhei esse teu processo. E eu acho que é muito inspirador também tu falar sobre isso abertamente, né? Porque eu tenho uma amiga que faz um tempo que ela passou também por um processo de bariátrica. Olha, acho que uns 8, 9 anos. Bastante. E nessa época, tu não encontrava ninguém que falasse sobre isso, sabe? Ela falou, poxa, eu queria ter alguém pra entender, porque, enfim, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia complexa, e tu quer não só pesquisar o que os médicos, enfim, tu quer saber o que as pessoas que passaram estão sentiram, como é que foi o processo, né? Tinha um preconceito, né? Tanto que a gente sabe de pessoas que escondem, assim, terem muita feito, gente. porque acha que é, sei lá, preguiçosa ou que não tinha como, não sabia se alimentar bem, não fazer exercício, e é uma coisa muito mais além, né? Com certeza. Vivi, tu deve, inclusive, ter alguns relatos, né, desse meio, assim. É muito interessante ouvi-las falando sobre o corpo e essa relação toda, principalmente de tu ter exposto, né? São gerações diferentes, né, Juju? Eu sou de uma geração anterior, né? Eu faço esse ano 49 anos, então a minha galera, né, o pessoal, na minha época, não tinha tanto essa coisa da internet, então, mas já se fazia isso, gente. Passava dieta da sopa, de não sei o quê, dos 7 dias, na escola. A gente, no recreio, eu sempre... Mas eu vou te falar, desculpa te interromper, mas a minha primeira dieta, eu tinha 13 anos. Olha aí. E foi na escola. Olha aí. E era aquela dieta dos pontos, lembra? Tá vendo? E o mais louco que eu penso hoje, eu tinha 1,65 de altura e 53 quilos. Tá vendo? E eu fui fazer dieta. E você queria fazer dieta. Eu vou te ser bem sincera, quando eu virei nutricionista, a minha história de virar nutricionista é muito interessante. Aí faziam essas dietas, eu nunca precisei. Eu era aquela menina magra, sabe aquela menina muito magra, que era o bullying de ser muito magra? Então eu tinha o osso saltado, eu tenho 1,72 m desde muito jovem, então eu era muito alta, enfim, aquela coisa toda. Então, tanto para o sobrepeso, para a obesidade, quanto a pessoa que é muito magra. Claro. Os dois extremos lidando com o teu corpo, tu vai aprendendo. Então, tu te curva, né? Tem postura, a tua postura não é a mesma. Então, tudo isso você vem construindo. E aí, de um momento para outro, eu casei muito jovem, engravidei. E como eu não tinha problema com o corpo, eu comi. E eu comi o mundo. Comeu por ti, por 4 bebês. Assim. A criança nasceu com 3,249 centímetros e pensava, onde é que está o peso todo desses 20 tantos quilos, né? Me deu hérnia de disco, me deu problemas de saúde. Enfim, depois eu fui. Mas foi aí que virou a minha chave. Por quê? Porque quando eu fui no meu médico, era um médico maravilhoso, que era chefe da obstetrícia na época do Divina Providência e tudo, ele me indicou uma nutricionista, que naquela época, meu filho tem 26 anos, gurias. Então, assim, naquela época, não tinha uma dieta para uma gestante, não tinha, não tinha um protocolo a ser usado. Claro. Então, ele me mandou para uma nutricionista, essa nutricionista na época fez o que ela podia e me deu alimentos Diet Light, que não se usa para gestante de jeito algum, né? E me deu, eu como já estava imensa, cheguei em casa com a fome que tinha, olhei para aquela dieta e pensei, vou fazer nada disso, gente. Vou fazer nada disso, vamos entregar para Deus. E aí aquela falta de empatia da nutricionista, eu fui por 2 vezes. Comigo, de ser uma menina de 22 anos, primeira gestação, com sobrepeso absurdo, uma carga absurda. Aquela coisa mexeu comigo. E foi isso que te fez fazer? Me fez ser nutricionista. Olha, que legal. E aí eu disse, não, gente, tem que ter um olhar diferente. Você tem que olhar para a pessoa e dizer,
Tá, e aí, como é que você está se sentindo? Não sou eu que tenho que dizer como é que está teu corpo. Quem tem que dizer como é que está teu corpo e como é que você se sente com ele é você. Se uma paciente chega até meu consultório e ela diz que ela está querendo emagrecer, eu vou fazer uma avaliação, vou dizer, ó, saudável é isso. O que você quer fazer? Eu quero fazer isso, 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 isso. Tá bem, então nós vamos fazer essa protocolo. Se é uma pessoa que está com sobrepeso e ela chega para mim e diz, eu quero só arrumar minha alimentação, ela vai só ajustar a alimentação. Não cabe a mim dizer a ela isso, entendeu? Claro. Então, esse Porque tinha muito isso, né? Muito. Às vezes tu ia na Nutri e tu saía mais deprimida, porque assim, não, isso aqui tá errado, tu precisa emagrecer, tu precisa. Graças a Deus. Tem que cortar tudo. Graças a Deus a história do IMC, Acabou, né? graças a Deus, só para média populacional. Mas isso nunca foi parâmetro, gente. A avaliação, você faz uma avaliação bioquímica com exames, você faz uma avaliação de circunferência, ver como é que a pessoa, qual é o histórico dessa pessoa, Claro. entendeu? Porque assim, tem pessoas que são atletas, por exemplo, que sempre vão aparecer com sobrepeso, com IMC alto, porque tem uma carga de estrutura muscular muito boa. Claro. Como há pessoas também que têm um sobrepeso importante, mas que têm uma massa muscular muito boa. Então, Porque a gente tem que e eu ajustar. acho que a gente tem um pouco disso, né? Porque tu estar gordo não necessariamente é sinônimo de tu estar doente, né? Não. E tu estar magro não necessariamente a mesma coisa. Eu lembro eu tinha uma colega que ela era muito magra e ela tava sempre com tudo errado, colesterol, triglicerídeo, bem jovem, sabe? Então tem tudo isso, né? Porque ainda é um tabu essa história, né? E clinicamente, Juju, essas pessoas são chamadas, classificadas como obesas eutróficas. Nossa, tem São pessoas que têm um exame bioquímico e uma condição física de um obeso grau 3. Só que elas são eutróficas, são magras, são dentro do IMC. Sim. Tá? Mas o que acontece? As pessoas tiveram a vida inteira, tomaram medicação, na grande maioria, sem nenhum controle, fizeram uso de restrições muito importantes e aí fez com que elas aumentassem o seu percentual de gordura e diminuíssem o percentual de massa magra, que é o efeito Ozempic de hoje em dia. Que as pessoas estão emagrecendo, sim, mas muitas sem nenhum controle. O Ozempic, ele acaba fazendo ali um bloqueador e ele faz com que você perca naturalmente a massa muscular, que você não tem apetite. Porque existe uma coisa que chama taxa de metabolismo basal, que é quanto você precisa comer para você se manter fundamentalmente. Se você não comer pelo menos isso, você não mantém as funções vitais. Claro. Então tem que se comer isso um pouquinho mais, para poder fazer alguma atividade e tal. E as pessoas não comem. Aí o que perde? Estrutura muscular, que é o que tu tem de sobra. As pessoas ficam com aquela ilusão de, vou fazer restrição, vou perder a minha gordurinha. Não vai, não vai. Essa não sai. Não sai. Então tem que fazer atividade física, tem que comer para emagrecer, tem que comer o suficiente para você poder gastar. Porque eu costumo fazer uma analogia de você fazer ir no banco. Você tem um saldo bancário e tal, aí você fica devendo 1, 2 meses ali, sei lá, 200, 300 reais. O banco vai te cobrar juros. Quando você ganha um pouquinho a mais e coloca no banco, o banco vai lá e puxa, né? E aí quando você faz um saldo médio, deixa ali um dinheirinho sobrando, ele vai dizer, vou oferecer para ela um cheque especial, vou oferecer um cartão de crédito sem limite, porque ela vai começar a gastar, eu preciso que ela gaste. Né? É assim que o nosso corpo funciona. Perfeito. É uma analogia próxima para poder entender. E assim, gurias, a gente é muito da geração capricho, né? Que passou... Tem uma capa de revista que eu lembro sempre, que era com a Priscila Fantin. Nossa, isso foi um crime. Tu lembra disso, Vivi? Que era... gordinha assim, mas tipo... meu Deus, se ela usava Usando 40, eu ia dizer... Não, a Fernanda Souza teve uma época que ela usava Também, 36 de fato. E estavam reclamando porque ela não tinha 34, gente. Imagina, e é uma coisa... é isso aqui, né? Sim, é uma questão de também, a mulher brasileira tem um biotipo, nós somos corpulentas, exatamente, tu tem peito, tu tem quadril, e agora, tu tava até falando, Vivi, da questão da postura, e eu fiquei pensando, eu sempre tive peito grande e eu comecei a desenvolver muito rápido. Eu tinha 11 anos, eu já tinha peito. Então, a minha postura é um problema. Porque a vida inteira tu vai escondendo, tu vai crescendo assim, né? Porque principalmente a gente aqui no Sul, que tem a questão
dos italianos, né? Perdi a palavra agora, da descendência, enfim, né? Que são pessoas mais... As mulheres são mais peitudas, mais corpulentas. Então, é uma coisa muito comum. Porque é difícil, por exemplo, tu ver uma roupa numa passarela, numa vitrine, e tu colocar e sentir que tu tá vestindo daquela forma. E isso também eu acho bem... Mudou, mas não muito. Hoje, por exemplo, assim, a gente pega as semanas de moda, a gente tem modelos mais diferentes, mais diversos, mas ainda é uma coisa, a questão da idade, né, do peso e tudo mais, mas ainda é uma coisa muito pequena, porque é difícil a gente se encontrar naqueles corpos, né? E eu acho que isso que tu falou também da Fernanda Souza vai muito com o que sempre foi, como a indústria da televisão, do cinema, afeta e afetou já muito mais a gente, né? Porque eu lembro, uma outra coisa que eu lembro muito, que vocês vão lembrar, é a Juliana Paes, na Playboy, quando vazaram as fotos dela sem correção. E assim, ela tinha celulite, umas manchinhas. Normal. E aquilo foi uma coisa absurda, assim, parou. As revistas de fofoca só falavam daquilo, os programas de fofoca, todo mundo comentava como que uma atriz... Ela trabalha com o corpo, ela precisa... Né? Então, cada vez mais a gente foi se distanciando da vida real, né? Eu acho a própria Paola, né? Agora passou todo esse trabalho. Perfeito. E tu sabe que a Paola Oliveira... Gente. Porque tem duas coisas que me chamam a atenção, né? E eu acho que a gente vai com o que a Gabi falou muito da questão da internet, né? Porque a Paola, num momento de internet, de todo esse mundo que a gente vive, 24 horas quase online... a relação, eu não vou dizer nossa, mas das pessoas, no geral, com as redes sociais é muito complicada, né? Porque todo mundo... E eu acho que isso que tu falou também, desses comentários, como isso faz mal e como é difícil pra gente, porque a gente também é a geração que tá, por exemplo, a galera agora da geração Z, eles meio que estão crescendo já nesse mundo, né? Sim. Mas a gente foi aprendendo a lidar, né? E é difícil tu entender até que ponto a pessoa pode chegar e comentar isso. Tu tem uma forma de lidar com isso hoje? Como que tu lidou com isso? Então, na verdade, logo que eu fiz a cirurgia, eu até me afastei um pouco das redes sociais. Porque era na minha cabeça assim, bom, quero falar para as pessoas que estou procurando saúde, mas ao mesmo tempo sei que vou ser julgada. Porque eu recebi ali comentários tipo, poderia ter tentado mais, dieta, poderia ter se esforçado mais, né? E é muito complicado. As pessoas sem saber, sem ter a mínima ideia. A mínima ideia de nada, assim, né? Então, assim, acabei me afastando, principalmente do YouTube, que eu acho que lá no YouTube as pessoas, como não mostra muito rosto ali, elas têm mais coragem de falar. É mais impessoal, né? Então eu acabei me afastando. Mas olha só que louco, eu já passei por 2 momentos da minha vida, né? Quando eu era super novinha, adolescente, assim, que eu ouvi em algum momento alguém falando que bonito era mulher ter curvas. E eu era super magrinha mesmo, assim, a ponto de a minha mãe lutar muito pra comer. Eu tomava biotônico Fontoura, eu tomava um líquido horroroso, gente, que era óleo de fígado de bacalhau. Nossa, uma pasta oleosa pra engordar. E eu escutei aquilo em algum momento e falei, então, eu preciso engordar. E sabe o que eu fazia? Alguém também, em algum momento, eu escutei que se eu comesse e dormisse, eu ia acabar engordando, porque o corpo não ia metabolizar aquilo ali. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer pratão, quando eu era novinha, e dormir. E, claro, em um momento eu fiz assim, né? Pum. E aí eu comecei poxa, talvez não era isso que eu queria. Será que eu queria isso mesmo, né? E aí eu comecei a tentar fazer dieta. E foi tão fácil para engordar e era tão difícil para emagrecer. E ali eu comecei. Eu engordava e aqueles efeitos sanfona. Engordava e emagrecia. E aí ia no nutricionista, aquela dieta extremamente restritiva, que eu conseguia fazer por um período muito curto de tempo, eu não conseguia manter. E aí eu, quer saber, não quero mais dieta, eu vou engordar. E aí fiquei naquele efeito sanfona. Até que em 2017 eu tive um problema no útero, que eu tive que tomar medicação. Aí desenvolvi uma compulsão alimentar. E aí eu fui engordando. E eu comecei a receber comentários do tipo, nossa, tu trabalha com beleza, gasta tanto com produtos de maquiagem, não pode pagar uma academia. E eu, sabe? E aí isso acabou fazendo eu ir dando uma afastada. Sendo que a Gabi é a pessoa mais querida da internet. Eu juro, não sei como alguém tem coragem de criticar, porque não tem como. Mas porque daí tu vê mesmo. Eles fazem pra chamar atenção. Exato. São pessoas
são os carentes da internet. Não, e tem aquele papinho de fama. É pessoa pública. É pessoa pública, tu tem que... Ela escolheu, então aguenta. E é muito difícil lidar. Então eu acabava que eu vinha, né, aparecia e dava uma... Eu não sei se tu viu, vocês viram, tem uma minissérie agora na Netflix que chama Adolescência. Eu ouvi falar muito bem, mas não assisti. Pra ti que lida bastante, vocês que lidam bastante com a internet, eu acho legal dar uma olhadinha, porque assim, eu vi, fiquei super impactada, não vou dar spoiler, mas essa coisa do tipo de bullying e como hoje, às vezes, um emoji, a maneira como as pessoas reagem à tua publicação tem aquela subconotação de ok, de não tão ok. Às vezes a pessoa está te colocando um coraçãozinho, alguma coisa, e não é bem aquilo que ela está com a intenção de colocar. E aí você vai aprendendo no mundo digital o quanto as pessoas podem ser más de uma forma sutil para o resto das pessoas. Então, para quem lida mais com a internet, vocês que estão diretamente com esse público, o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto isso faz essa referência que você, imagina, foi buscar naquela época um corpo que você nem queria, porque disseram que podia ser legal. Porque na adolescência a gente tem... Então, esse cuidado que a gente tem que ter com o público, né, Juju, que é um público jovem, é um público que está experimentando coisas novas, que está querendo ser aceito. Porque nós passamos pela adolescência, nós queríamos isso, nós queríamos um espaço, nós queríamos ter voz, nós tínhamos muita opinião, muita coisa para dizer e nem sempre éramos ouvidos, né? Então, às vezes, esse lugarzinho ali em que tu pode trazer como referência, de olha, isso aí é legal, mas de repente não seja legal agora para ti nesse momento. E essa fala pode chegar a muita gente. Sim. Às vezes a gente acha que o óbvio não tem que ser dito, mas o óbvio precisa ser dito. Nossa, uma coisa que eu aprendi muito, assim, nos últimos tempos. Mas a gente estava falando da Paola Oliveira, né? Porque daí, poxa, a mulher é incrível, é uma mulher maravilhosa e extremamente atacada nos últimos tempos, né? Desde que começou os ensaios das escolas de samba, tudo mais, por ter um corpo mais real, né? Que eu acho que também é importante a gente falar, que tem uma coisa que se perde muito, assim. Eu até estava ouvindo... eu tenho algumas impressões que, às vezes, alguns comentários vêm principalmente de homens, né? Inclusive... 90%. Exatamente. Né? E que adoram falar também da questão por exemplo, dos preenchimentos. Sim. Ai, porque fulana, olha, tá horrível, não sei o quê. Ciclana que é bonita. E às vezes tu vai ver a ciclana, por exemplo, a própria Paola Oliveira, ela tem, a gente que talvez tenha um olhar mais apurado para isso, a gente sabe que tem procedimentos, sim, né? Só que são procedimentos que talvez são mais sutis, talvez foram feitos em lugares, enfim, melhores, né? Sim. Assim, mas não quer dizer... Então, assim, a gente está sempre sendo julgado na vida real, nas redes sociais isso só piora. E tem a questão masculina também, porque é uma coisa... eu tenho visto muita gente falar, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque o homem, ele nunca é atacado por causa da aparência. Não. E o homem mais feio que a gente pode ver, ele vai se sentir tranquilo pra chegar e dizer que a Paola Oliveira está gorda, está acabada, está qualquer coisa, né? Uma vez eu tava também olha, eu tava... Hoje, é porque eu sempre tive muito problema com de aceitação do meu corpo. Eu era muito magra, daí depois fui engordando, virei sanfoneira, né, banda de forró. E daí, por vários motivos, assim, também de saúde, acabei ganhando peso. E cara, pra mim sempre foi muito difícil, assim, eu tenho, por exemplo, uma foto da minha formatura de 3º ano, que eu tinha 17 anos, que eu achava que eu sempre precisava emagrecer, que eu tinha vergonha de botar biquíni naquelas coisas de fim de ano, que ia pra ir a passeio, casa, assim, exatamente. E que eu tenho um braço, assim, que parecia que ele ia quebrar, de tão fininho, sabe? Mas eu sempre tive muito problema. Então, quando eu comecei a lidar
com a questão das redes sociais e eu, pelo trabalho na mídia, eu acabava tendo, por mais que o meu conteúdo sempre foi e é muito voltado para mulher, eu sempre tive bastante público masculino também. Sim. E que sempre foi, eu nunca fui atacada por mulheres. Eu sempre fui atacada por homens. Que louco, né? Então, e daí uma vez eu tava de férias e eu tava numa situação que hoje eu vejo que eu tava bem, assim. E eu postei uma foto que eu tava jogando água pra cima, dentro do mar, assim. Eu tava de maiô, não tava nem de biquíni. E eu recebi um comentário dizendo que eu estava acabada. Meu Deus. Sim, e daí tu vai ver a pessoa, quem é a pessoa que tá comentando, sabe? O alecrim. Eu adoro clicar e ver, assim. Eu amo. Ou é um fake, ou é uma pessoa que eu penso amigo. Amigo, vamos lá, né? E daí tem essa coisa muito da internet ser terra de ninguém, de tu ser figura pública, então azar. Então, hoje em dia, isso não me pega mais, sabe? A questão do comentário, porque eu comecei a ver, cara, olha pra essa pessoa, qual é a história dela, qual é a vida, por que ela acha que pode vir aqui, né? E eu trato já de uma forma um pouco melhor, já dou o bloco, porque eu acho que ele está ali pra ser usado e a gente não é obrigado a ler coisas que a gente não quer, né? Mas e vocês? Como é que vocês... Tem que ter maturidade emocional. Porque eu acho que é isso, né? Porque bate, às vezes, de um dia que tu não tá legal, bate de um jeito diferente e já destrói tua semana, sabe? Exato. Com um comentário que um Jurandir qualquer deu, sabe? Exatamente. Uma coisa a gente tem que entender, né, gurias? Assim, a gente vai ser julgada sempre. Sim. Pelo que for. Antes eu estava gordinha, tinha que fazer alguma coisa pra emagrecer. Fiz a cirurgia, mas... Emagreceu demais. Não, e assim, a cirurgia, Ai, sabe? gente. Tu passou por um processo, assim, ó, tão invasivo, sabe? Sendo que tu poderia ter tentado mais. Então, eu pensava assim, tá, eu estava gordinha, eu tinha que emagrecer. Aí, eu achei um jeito, uma forma saudável, né? Acompanhada por um médico super renomado. E aí, eu comecei a falar da bariátrica. Gente, poxa, a bariátrica foi incrível pra mim, tem uma qualidade de vida. Nossa, mas tu não pode ficar falando, assim, sobre cirurgia, uma cirurgia tão invasiva, tão... E eu... Será? Talvez eu não possa. Talvez eu esteja errada mesmo. Eu tô fazendo, assim, sabe, algo muito ruim mesmo. Dizer que ela tá fazendo apologia. Uma apologia, eu cheguei a pensar nessa palavra, mas eu falei, mas talvez eu esteja fazendo uma apologia à cirurgia bariátrica. E eu cheguei a me questionar. Eu falei, não. Quando eu comecei a entender o quanto me trouxe, todos os benefícios que a cirurgia me trouxe, eu falei, eu vou falar sim. Se fosse eu falando de bariátrica, seria um pouco mais, né? Mas, tipo, uma pessoa que passou por isso e tá relatando a sua experiência, né? Tu não tá dizendo, gente, você aí que tá me acompanhando, faça a sua bariátrica. E eu falei dos benefícios, porque não tem, é incomparável, assim, né? A minha disposição, tudo. Então eu falei, não, eu vou falar sim, eu vou começar a trazer mais, porque eu acho que quem tá precisando, às vezes era o que eu precisava, sabe? Alguém falando assim pra mim, vai que vai dar certo. Um apoio, um incentivo, né? Exatamente. Mas é isso, gurias, o papo tá indo tão bem que a gente precisa ir pro intervalo agora. Mas você que tá nos assistindo, não sai daí que daqui a pouquinho o Nosso Olhar tá de volta. Gente, o que pelo amor de Deus? Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar. Para você que perdeu o início do programa, perdeu algum dos outros programas, vai lá pro YouTube que a gente tem uma playlist com todos os programas do Nosso Olhar. E lembrando que todo domingo, né, a partir das 8, a gente te espera aqui no Multi-RS, afiliado da TV Cultura no Rio Grande do Sul. Eu sou a Juju Macena, tô aqui com a Duda, com a Gabi e com a Vivi. Gabi e Duda são criadoras de conteúdo, Vivi nutricionista, porque hoje a gente está falando sobre, né, tudo que envolve a nossa relação com o nosso corpo, como a sociedade acha que pode, enfim, dar a sua opinião, digamos assim, né, o que é tão complicado. E sabe que há um exemplo que está bem em alta também, a gente falou da Paola Oliveira, é a Graciane Barbosa. Porque ela tá no BBB, tá não, né? Acabou de ser eliminada. Mas ela é uma mulher que
eu refleti muito, sabe, nessa participação dela no BBB, porque ela é uma mulher que desde sempre as pessoas deram a opinião sobre o corpo dela, né? Verdade. Porque tá forte demais, porque eu não gosto, porque parece um homem, porque não sei o quê, porque vivi. E, cara, e como eu acho que assim como uma mulher gorda, talvez, ouça muito, o oposto, né, que é uma mulher super sarada, também acaba tendo esse mesmo tipo de problema, né? E uma das coisas que a gente vê muito quando as pessoas falam isso, principalmente homens falando sobre ela, é que, corpo de homem. Tá, vamos lá. Corpo de qual homem? Qual? Porque, inclusive, quem fala geralmente não tem esse corpo. E outra, essa relação muito interessante. Eu também sou especialista em nutrição esportiva. Legal. Então, assim, o corpo com músculo, ele não é um corpo masculino. Ele é um corpo com músculo. O corpo masculino, ele naturalmente, historicamente, por conta dos trabalhos que os homens faziam de mais força, até por mais força física, eles tinham mais estrutura muscular, mas ele não é um corpo masculino. O corpo com músculo é um corpo com músculo. Ele não é um corpo masculino. Então, a gente tem que parar de dizer isso e tem que entender que é uma mulher com uma estrutura muscular maravilhosa, que faz não sei, não venho julgar qualquer coisa, mas assim, o corpo dela é maravilhoso, ela é uma atleta de alto rendimento e ela se dedica ao corpo e à atividade física e à saúde dela como poucos. Então, há de ser respeitada. E de mais a mais, ninguém tem o direito de dizer qualquer coisa a respeito do corpo da outra pessoa e cabe a nós trabalharmos também, eu acho, que é o como nós recebemos, que é o que nós estamos falando agora, aquilo que a pessoa vem falar. Isso é a opinião aquela pessoa interessa pra mim, então ela não interessa a opinião dela também. Porque assim, né, justamente o comentário negativo é o que pega a gente, né? Tem 40 comentários maravilhosos, vai ter um que a gente quer ser amada, a gente quer ser aceita, a gente se entende feliz e bonita. E por que se eu tô me achando bonita, tô feliz, por que aquele ali não gosta de mim? O que eu fiz? Não foi tu quem fez, o problema tá na pessoa, não tá em ti. E eu admiro muito, porque o corpo dela, gente, é extremamente difícil de construir. Eu comecei a fazer exercícios mais frequentemente depois da cirurgia, por conta da cirurgia, né? E é muito difícil. Tem dias que eu não tenho vontade, assim, nenhuma de ir. Eu vou quase chorando. Mas vou porque sei que é importante, porque estou construindo algo para o meu futuro também. E aí, quando eu vejo hoje alguém que tu vê aparentemente, assim, a musculatura, eu penso, cara, dá vontade de dar um abraço, assim, ó. Tu é demais, tu é incrível. Então a gente, percebe quanto é complicado isso, quanto tu tem que ter maturidade, quanto tu tem que estar com o teu psicológico em dia, porque a gente tem que fazer todo esse movimento para conseguir se manter saudável frente a uma sociedade que acha que pode fazer isso. Na verdade, a gente acaba mudando todo o nosso pensamento e a nossa vida por conta de alguém que não consegue entender, sabe? Então, eu acho que tinha uma época que eu começava a constranger. Eu pegava a pessoa, tu lembra disso? Pegava a pessoa que tinha feito um comentário ruim, homens, né, que como eu falei, 100% das vezes eram homens, printava a foto do perfil, botava nos meus stories e dizia, fulano acha que eu estou acabada. Eu acho ótimo isso. Sabe? Eu acho educativo. Eu acho que às vezes a gente precisa devolver o constrangimento. Foi o que a Paola fez, né? Voltando a Paola, foi o que a Paola fez. Ela pegou, tomou a narrativa da história dela e disse só um pouquinho. Se eles podem falar, eu também posso. Então, pera aí um pouquinho, fulaninho. Aí começou a mostrar para as pessoas que sofrem com isso e o que poderiam fazer. E é diferente de romantizar a obesidade, que por muitas vezes a gente vê, né, na internet, que foi o caso da Jojo Todinho no início do processo dela, antes dela entender que ela tinha que fazer a bariátrica, que era para a saúde, que é uma menina super jovem. Quando ela entendeu que sim, para a saúde dela, ela tinha que fazer, ela parou de romantizar. E dizer, te aceita como tu tá. Porque tu não precisa te aceitar, sendo que isso está prejudicando a tua saúde. Tu aceita a condição desde que isso não te dificulte para te abaixar, para amarrar um tênis, para colocar uma roupa, para vestir o teu filho, para tomar um banho, para sentar num lugar. Então, quando isso começa a afetar a tua convivência, tu tem que repensar, né? Não é que tu tem que fazer... Não, tem que repensar as suas atitudes. O que eu posso fazer? No caso dela,
ela não tinha também grandes outras alternativas, porque ela já tinha feito dieta e tal, e optou por fazer, com todo cuidado, uma cirurgia. E hoje é a pessoa que faz o quê? Incentiva a pessoa a treinar. Ela vai para a rede social, vai treinar, vai cuidar da tua saúde, porque eu já estive neste momento em que eu não cuidei e foi muito ruim. Então, olha aí como vira a narrativa da pessoa. E ela já me incentivou. Eu gostava muito dela antes, né? Enfim. Sim. Dela e da Patrícia Ramos também, que é uma musa fitness Ramos atual. tudo E de é bom. incrível, eu vi os stories, as coisas dela, nossa, eu vou ter que ir na academia. E são duas meninas, são super jovens. A Patrícia é mais jovem ainda. E a Patrícia agora é dona de rede de academia. Exatamente. Tanto que virou, que ela usou isso como um negócio. Exatamente. Né? E eu penso muito nisso também, assim, eu parei de fazer exercício ali na enchente, né? Porque, enfim, foi caótico e eu ainda não voltei. E uma coisa que eu penso muito é justamente sobre o meu futuro, sabe? Eu quero fazer... eu trabalho muito a questão da aparência e tudo mais, mas eu quero ter uma condição melhor quando eu ficar mais velha, de poder me abaixar, de não ter problema no joelho, de poder fazer várias coisas. Porque depois que tu passa dos 30, é muito louco e a galera mais jovem não se atenta a isso. Só vai se dar conta quando tu já tá com dificuldade, assim, às vezes, quando aquela ressaca começa a pegar mais. Vira uma dengue. Exatamente. Eu tava com Covid e eu falei, gente, a última vez que eu senti isso eu tive Covid, será que tá certo? Exatamente, mais né? ou menos É assim. tudo isso que acontece, assim. Então, é muito louco, porque a gente tem que ter esse pensamento de... Eu penso nisso, né? De da atividade física ser uma coisa para tu te sentir saudável. É um investimento. Bem, exatamente. É o melhor investimento que você pode fazer na sua saúde, é fazer, eu digo mais, vou longe, fazer musculação. Fazer musculação, porque a musculação, todo exercício te ajuda a ganhar músculo, tá? Não existe. Mas a musculação é o caminho mais rápido. E a reserva muscular para o futuro. Então, Sim. a gente não fala na estética de poupança, né? Aquela coisa da poupança colágeno. Vamos fazer uma, né? Para poder estar bem, é a mesma coisa. Se você não tiver... Chega no momento que a gente tem uma depressão tão grande de estrutura muscular, a gente perde tanto, que você tem que pelo menos manter. Porque os ossos também, eles vão perdendo a força e vão perdendo a condição. Então, a gente precisa ter uma estrutura muscular, principalmente o core, costas e abdômen e pernas, para que tu consiga sustentar, literalmente sustentar o teu corpo. Sim. Então, se eu começar agora, não precisa fazer todo dia, né, Juju? Faz ali, faz 2, 3 vezes a semana, o que dá de treino, mas faz com... Quem você disse? Vou com... Com ódio, mas eu vou. Vai lá, faz. Dá pra fazer meia hora, faz meia hora. Dá pra fazer 40 minutos, faz 40 minutos, né? Mas isso é hábito, é que nem tomar banho, é que nem escovar dente, é hábito. Sim. E sabe que até a questão da coisa de autoaceitação, assim, eu fico pensando muito, que eu sempre, né, como eu disse, tive problemas relacionados à minha autoimagem, mas eu penso assim que eu acho que é uma combinação com a maturidade e a pauta estar presente o tempo inteiro, né? Porque eu até estava vendo uma pesquisa de 2023, final de 2023, que mais de 54% das mulheres não estão felizes com o próprio corpo, né? E isso Imagina, é muita gente, muita É gente. assustador. É. É assustador. Agora, se tu vai... outra coisa, voltando aos homens, sim, homens, falaremos de vocês. Voltando aos homens, é muito difícil, né? Um cara chegar e falar, tô precisando emagrecer, sei lá, não tô me gostando, não tô me curtindo. A não ser que a pessoa esteja muito acima do peso, a gente não vê... O bioquímico deu errado. Exatamente. A gente não vê isso, né? Porque, de novo, desde sempre, né? O homem hétero, né? Eu ia dizer. Vamos falar a verdade. Homens héteros. Eu tenho um pouco de inveja da autoestima, assim. Ele tem que ser engarrafada, né? Não, até assim, a barriguinha de cerveja é um charme, né? Barriga de pai. Olha, o capuz tá aqui nos bastidores. E tu vai mostrar a tua barriguinha.
Mas é muito louco, sabe? Então eu acho que sim, todas as oportunidades que eu tiver de falar, eu vou bater na mesma tecla. Não, você não pode dar a sua opinião não solicitada sobre nada, sobre a roupa, sobre o corpo, sobre a aparência. E eu acho que a gente precisa reforçar esse tipo de situação, né? Para que a gente possa... Porque eu penso muito na galera mais nova, né? É aquilo que eu disse, pô, a geração Z já nasceu no meio das redes sociais, mas talvez o que tu disse, né, Vivi, seja a que tá enfrentando mais problemas, né? E às vezes não é nem só dentro da rede social, às vezes dentro da própria família mesmo. Total! Né? Eu já passei muitas vezes. Uma coisa que, né, por ignorância, tadinha, da minha mãe, ela falava assim, não, a nossa família ela tem muita estrutura, muito largo, ombro muito largo. Então eu não faço musculação porque vai parecer que eu tô mais larga ainda. E eu fiquei com isso por muito tempo dentro da minha cabeça. Isso, foi muito legal. E aí eu comecei a fazer musculação, agora eu não, tipo assim, não, sabe? É muito legal dizer isso, as pessoas, eu mando o pessoal fazer musculação, vocês, meninas, treinem, ó, Patrícia, treinem superiores, treinem braço, treinem ombro, vão treinar, ficar lindo, desenho do corpo, arcos costais, fica tudo maravilhoso. Ai, mas eu não quero ficar grande. Amor, pra tu ficar grande, tu tem que malhar num tanto, mas num tanto que tu ainda não vai dar conta. Mas vai assim no máximo que tu puder, que vai ficar mal mesmo. Também a gente chegou nesse ponto que todo mundo tem que ser muito gostosão, muito sarado. E não, às vezes a gente só precisa do funcional pra gente ficar bem, saudável, guardar músculos. Eu vi ontem, a Gabi de Pretas postou um vídeo que assim... Pra gente ser super sarada, a gente tem que passar o dia na academia, fazer uma dieta muito super louca. regrada, né? Então, assim, vamos viver, vamos curtir a nossa vidinha, fazer a academia ali 1 horinha. Isso! E ser feliz, porque não tem como a gente alcançar esse shape tão desejado ou super magérrimo, porque agora voltou também as pessoas super isso é magras, bem complicado, né? Então não tem como, gente. Que esse vamos aceitar. padrão exigido assim pela sociedade, ele é irreal, gente. É impossível. É longe, é distante. É muito distante. É que o bombardeio de tudo que é lado, né? Tu vem a indústria farmacêutica Sim. vendendo em várias capas de sites e de revistas importantes, dizendo, hoje só é gordo quem quer. Gente, quando eu vi essa manchete, vai me dar uma coisa. Ou só pobres, né? Porque a agulhinha Não, ali porque eles estão dando a receita, inclusive, que seja caseira, é uma coisa horrorosa. Meu Deus! Na farmácia não consegue mais comprar o remédio para diabetes, porque tá tudo caro. Por quê? Porque as pessoas estão usando o remédio para diabetes para poder fazer o mesmo processo do Ozempic, de outras canetinhas emagrecedoras. Então, tá muito complicado, né? Tem que ter muito cuidado no que fala, no que ajusta, né? Dá para emagrecer em X tempo. Tudo dá para fazer. Tudo dá para fazer. Eu fiz, inclusive, um processo mostrei para o paciente que ele queria emagrecer em 30 dias. Eu sou meu rato de laboratório, fui lá, fiz uma dieta normal, assim, mas com jejum intermitente e com muito exercício, fiz 42 quilômetros. E aí emagreci, depois eu vou mostrar a foto para vocês, de como eu fiquei. Eu emagreci 10 quilos. Nesses 10 quilos, quanto que eu perdi de músculo? 6. Nossa! Quanto que eu perdi de gordura? 4. 4, acho que uns 2 e pouquinho, o resto era água. Tá? E aí você olha a minha cara, eu tô triste, o rosto comprido, magra, estrutura muscular péssima. Aí tá o quê? 10 quilos mais magra. Na balança tava 10 quilos. Sim. É isso que as pessoas querem? A gente tem que desapegar da balança, né? Tem que o que deixar. falam há anos, Total. a gente tem que realmente Tem que desapegar. deixar de lado, gente. Esqueçam. O que importa é a estrutura muscular. Quanto você tem de gordura, quanto você tem de massa muscular. E isso é o que vai manter pro resto da vida e vai manter você saudável. Não interessa o peso de balanço que você tenha. Não Mas interessa. é que a indústria ganha muito dinheiro com a nossa insatisfação, né? Muito. É a indústria Nossa. cosmética, farmacêutica, tudo ganha muito com a nossa insatisfação. Tanto eles só ficam vendendo a magreza, vendendo o shape perfeito, Não é vendendo interessante, tudo. né? Vender que tá tudo ótimo, tá tudo bem assim. Eu lembro, eu li há um tempo que a primeira vez que se falou em celulite publicamente foi numa revista, eu não sei se não foi a Vogue francesa, em, sei lá, 1920, que era uma coisa que não era pauta. Mas daí se começou a ter produtos para esse tipo de problema, né? E começou a dizer que todo mundo estava inflamado. Exatamente, gente, celulite, coisa horrível, ninguém pode.
Olha como nada é por acaso, né? Eu acho que às vezes a gente precisa também tentar entender, né? Da onde vem esse sentimento, da onde vem. E eu também, sabe, Gabi, tu falou, na minha família, assim, sempre tive uma pressão por estar com um corpo X e tudo mais, mas também eu penso assim, não tem como julgar, porque é uma galera que vem de uma outra situação onde tudo era julgamento. Mas isso que a Duda falou também, tá voltando muito a questão do emagrecimento, assim, da beleza ser magérrima, né? Que era uma todos coisa... os ossos aparecendo. Exato, que era uma coisa dos anos 2000, a calça, 2 dedos acima, né? e aquela coisa toda, e osso, e clavícula, toda aquela coisa, que é cada vez também mais surreal a gente conseguir, até porque o estilo de vida que a gente leva, né? Pô, a gente cada vez mais fica sentado... Sim. Né? A alimentação é muito complicada, e eu tô falando isso sim, mas a gente tem uma profissional que questão hormonal também, é muito mais prático tu abrir um pacote, comer alguma coisa na correria, né? Então tem muita coisa para ser a pandemia a gente ainda acabou cozinhando um pouquinho mais, né? Aí um período a gente achou que estava de férias, aí foi delivery, depois foi cozinhar. E agora tem esse meio termo, que tem aquela coisa de você ter um acesso a um lugar que você possa fazer a compra antecipada. Então, contudo, o que a gente pode fazer para dar dica? Planeje. Se você planejar, você pode cozinhar com tempo hábil. Se você não tiver tempo, mas tiver um pouquinho mais de grana, você pode comprar de alguém que seja um fornecedor confiável as suas refeições, né? E tem muita gente fazendo marmita para vender muita hoje, né? Muita gente que faz muito bem. Se você souber o que você quer e se planejar, você não precisa na hora da fome pedir alguma coisa muito ruim para comer. Então, planejamento ajuda muito na longevidade. Perfeito. Tá? Então, mas ao mesmo tempo tem que se permitir também, né? Porque eu vejo, Deus me livre comer um hambúrguer, Deus me livre comer uma pizza. Tipo, não tem a menor condição. Gente, é muito horrível. Até porque a gente tem que ter prazeres, assim, né? Culinários. E Duda, o pessoal fala muito do dia do lixo, né? Exatamente, que absurdo. Gente, não existe lixo. Assim, a refeição livre, dentro de um planejamento, escolhe um dia para sair com as amigas, tomar o teu drink, comer as coisas que você quer comer. Isso é viver. Né? Porque se você se restringir demais também, toda restrição gera compulsão. Exatamente. Importante. Essa frase é importante. É muito importante, inclusive a gente engatilha para um próximo programa, que eu acho que a gente precisa falar muito sobre compulsão, que é uma coisa que também ganhou um pouco de luz, né, recentemente. Mas Gabi, Vivi, Duda, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. Passou tão rápido, né? Eu fiquei muito feliz e honrada com o convite. Obrigada. Imagina, eu agradeço muito a presença de vocês. E você que está nos assistindo, lembra sempre que pode assistir também no YouTube, deixa teu comentário por lá. Semana que vem, a partir das 8, a gente está de volta. E você que está na frente da rede social, pensa bem antes de fazer um comentário. Pensa se esse comentário é realmente importante, se a pessoa precisa ler isso, né, gente? Obrigada, gurias, e um excelente final de domingo para você. Até mais.